E aí, pessoal, tudo certo? Mais um episódio do Descomplica Direito. Nesse episódio vamos trazer algo que não deveria ser comum, mas infelizmente acaba acontecendo. Nulidade declarada no tribunal do júri em decorrência ou em prevalência à acusação. Isso é normal? Isso é comum? Talvez mais comum do que nós imaginemos. Mas vem cá. Quando se alega uma nulidade em relação ou em manifestação, em apoio ao direito do acusado, não tem que demonstrar o prejuízo? E a acusação tem que demonstrar prejuízo? Ou a ausência de observância de uma determinada conduta durante o julgamento pelo tribunal do júri gera por si só uma nulidade absoluta? Não é relativa? É absoluta? Bom, vamos ver um caso julgado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça em que se reconheceu a nulidade. Falta de quesito obrigatório no tribunal do júri gera nulidade absoluta. Com esse entendimento de que a falta de formulação de quesito obrigatório no tribunal do júri acarreta nulidade absoluta, a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça afastou a alegação de preclusão e, mesmo sem ter havido registro da irregularidade em ata, anulou o julgamento. No caso concreto, os réus foram acusados de homicídio e fraude processual no julgamento, depois de os jurados responderem os quesitos sobre a existência do crime e o local do fato. O juiz encerrou a votação por entender que as respostas eram suficientes e deixou de formular o quesito relativo à autoria, decretando a absolvição dos acusados. Em decisão monocrática, o ministro Messu Azulay, relator do caso no STJ, deu provimento ao recurso especial do Ministério Público para anular o julgamento. No recurso ao colegiado da quinta turma, os acusados sustentaram que a nulidade apontada pelo MP estava preclusa por não ter sido suscitada pela acusação na ata de julgamento, e que a formulação dos quesitos foi feita de modo coerente e não causou prejuízo às partes. Parênteses aqui, quando se fala em prejuízo é nulidade relativa. E é verdade. Cadê a preclusão em relação à acusação? Não há? Só em relação ao acusado? Estranho. Bom, seguimos. Em seu voto, o ministro Messu Azulay destacou que a anulação decorrente do desrespeito à ordem da quesitação, disposta no artigo 483 do Código de Processo Penal, tendo em vista que os acusados foram absolvidos antes mesmo da indagação ao júri quanto à autoria do fato. O ministro observou que a segunda pergunta feita ao Conselho de Sentença sobre o local do fato teve a finalidade de acolhimento ou não da tese defensiva de excludente de ilicitude. Segundo explicou, as instâncias ordinárias entenderam que a resposta negativa em relação ao segundo quesito atingiu o aspecto da materialidade do crime, o que por si só teria resultado na absolução dos acusados. Por outro lado, o relator ressaltou que não foi seguida a orientação da súmula 156 do STF. Conforme enfatizou, o que ocorreu no julgamento não foi apenas uma inversão da ordem das perguntas aos jurados, mas sim a ausência de pergunta obrigatória quanto à autoria do crime. Conforme apontou o relator, a ausência desse quesito obrigatório acarreta nulidade absoluta do julgamento, de acordo com o previsto no artigo 564, inciso 3, a linha K do CPP, Código de Processo Penal, pelo prejuízo causado à deliberação do plenário, pois os jurados foram impedidos de votar sobre a autoria do crime e sobre a absolvição sumária dos acusados. O ministro lembrou que, segundo a jurisprudência do próprio STJ, a falta do registro da nulidade na ata de julgamento por parte da acusação não sana o vício do procedimento e não submete aos efeitos da preclusão. Conforme ainda apontou o relator, o ato inválido causou prejuízo, atingindo a ordem pública, o interesse social e a competência constitucional do Tribunal do Júri. Agravo, em recurso especial,
1668151. Agravo em recurso especial, ARESP 1668151. Eu não consigo conter, porque isso é um deboche. Isso é um deboche, porque fosse o contrário, não estaríamos discutindo isso. Estaremos discutindo que houve preclusão, que a defesa não conseguiu demonstrar prejuízo, que a nulidade é relativa e blá blá blá. Mas para acusação, e cadê a preclusão? Ai, matéria de ordem pública. Que estranho. Recentemente, em situações inclusive envolvendo o caso Kiss, da Botkiss, que tem vídeo aqui no canal sobre isso, o STJ balançou um pouco. Estranho. Seguiu lá o entendimento do TJ do Rio Grande do Sul, mas complicado. E aí? Será que vai até o STF? Pois bem, é matéria constitucional. Talvez fosse o caso de um recurso extraordinário. Certo, pessoal? Era isso por hoje. Um abraço a todos e todas e até mais.